Olá, alunos do oitavo ano, bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Mauro Farias e vou moderar a aula da professora Silene. O título da aula de hoje: você tem usado muito a rede? Olha que pergunta aí já para poder trazer vocês para a aula, né? Apresentação da aula, vamos lá. Tema da aula: diferentes tipos de inadequações textuais, objetivos, tomar consciência da existência de diferentes tipos de inadequações textuais presentes no texto, reconhecer essas inadequações textuais e o que elas causam de estranhamento no texto, compreender a gravidade desses problemas para o processo de coesão e coerência textual. Ou seja, a aula promete muito. A professora Silene está aqui ao meu lado. Olá, professora. Olá, professor Mauro. Olá, estudantes, professores, professoras e todos que nos acompanham. É isso aí, hoje nós vamos falar sobre inadequações. Eu nem coloquei como erros textuais, mas como inadequações, que depende do contexto, algumas situações ali nós utilizamos. Então é isso aí. E para começar, já tem um título bem chamativo e que algumas pessoas já ficaram assim, qual será essa rede? Então eu vou colocar na tela e já tem uma pergunta para vocês a respeito do nosso título de hoje da aula. Então, quais são as possíveis interpretações do título da aula de hoje? Você tem usado muita rede? O que seria essa rede aí para vocês? 1 minuto e eu quero saber o que você pensou sobre essa questão. Vamos lá, oitavo C da EE, professor Francisco de Souza, o Chiquinho, né? Deve ser o nome que a escola é conhecida lá. Vamos lá, a professora está chamando. Os alunos também da escola Carlos Liberali, os alunos da Enio Chiesa de Guarulhos, são os que estão participando aqui. Olha só, vamos às respostas dos alunos para essa pergunta inicial. Tiago Pereira diz, rede de internet. Sim, eu tenho usado muito. A Jenny, nem muito e nem pouco, mas já tratando a rede aí, talvez, como a internet, né? O aluno Afonso diz, rede social? Perguntando. O aluno Igor dizendo, ultimamente eu estou usando o dia inteiro, tá? Ainda tratando como internet. A Michelle também, internet. A Nicole, computador. E olha, acho que ninguém aqui, professora, colocou alguma rede que não fosse a internet. Eu estou buscando aqui, mas acho que ninguém colocou a rede que não fosse Ótimo, a então internet. todos assim levaram para essa linha de raciocínio que seria redes sociais, rede como a questão de internet. Olha aqui, professora, só para não ficar aí, a aluna vai falar, nossa, eu falei e ele não viu. A Então aluna vamos lá. Daniele diz, a rede de internet, redes sociais, rede de pesca, né, desculpe, e rede de pano. Então ela entrou um pouquinho fora, saiu um pouquinho dessa questão da internet. Exato. Então, quando pergunta assim para vocês têm usado muita rede? Que tipo de rede? Qual rede? A rede social que eu estou falando? É sobre a rede de tecido, enfim. Qual é a rede? Então, nesse contexto, tem muitas situações que você usa a palavra rede, né? Então, é uma palavra que deve ser adequada ao contexto. Então, vamos lá. Possíveis situações aí da rede. Eu vou colocar na tela para vocês pensarem. Eu poderia estar falando das redes sociais, na rede no contexto aí de organizações, poderia ser a própria rede para pesca, a rede literalmente de você deitar, descansar. Você tem usado muita rede, mas a rede com contexto de descanso, rede também no contexto de equipamento, né, para esportes, tá? Rede também na questão de proteção de janelas, Olha enfim, a só, rede para cabelo, tem redinhas para sim, cabelos, então existem muitas situações que você poderia usar a palavra rede. E isso acontece. E o texto, quando você não consegue entender qual a rede que eu estava falando ou estou falando, acaba criando assim uma certa dúvida. A mensagem não chega corretamente, ela chega com ruídos. Então,
O que nós podemos fazer para evitar que as mensagens cheguem com ruído? Se eu quisesse falar para vocês, se você tem usado muito essa rede no sentido de descanso, a rede de tecido, como que eu usaria? Então, mais uma perguntinha aí para instigá-los aí na tela, para saber o contexto. Então, o que podemos fazer, o que você pode fazer para evitar que mensagens assim causem confusão entre os interlocutores? Um minuto, eu quero ver aí o que vocês colocam de criatividades. Voltando, né, o aluno Afonso da Projosiane diz o seguinte: explicar o contexto, pois sem essa ideia causa ambiguidade. Então, explicar o contexto seria explicar qual que é a situação em que foi feita, né? Talvez, mas talvez não seja explicar. Vamos ver se dá para fazer outra coisa. Vamos lá. O aluno Carlos Eduardo dizendo buscar o contexto, que a palavra é usada. Vamos buscar mais aqui. A aluna Vitória, da Promarce, dizendo sendo claro e objetivo. Claro, então, na construção, talvez, da frase, né? Vamos ver aqui. A aluna Pérola, dizendo explicar com clareza, ser objetivo. Manda todos esses abraços aí, Sim, que legal, eles muito adoram bem, isso, né? muito bem. É importante essa participação, realmente, porque assim, essa interação é o que faz, né, funcionar aqui o contexto. Então, primeiro, pensando nesse contexto aí que nós estamos falando de textos que ficam inadequados, que você precisa saber dessas informações, é importante, principalmente agora que nós estamos trabalhando artigos, né, artigo de opinião, saber que talvez, num contexto familiar ou numa conversa informal, utilizar algumas palavras, tudo bem, mas num artigo de opinião, elas já não ficam legais, já não ficam adequadas, elas ficam fora do contexto. Então, nós vamos ver hoje, agora na sequência, algumas palavras ou situações, e até mesmo nós falamos que são vícios de linguagem, que não devem aparecer no seu texto. Então, vamos lá, alguns vícios aí, eu vou colocar na tela, fazer uma explicação e depois tem exercícios. Então, os exercícios estão no caderno do aluno, tá? Essa é a atividade. Então, um dos motivos ou as situações que ocorrem são essas. Bom, as incorrências mais comuns que incidem ou que ocorrem em textos, e principalmente nos dissertativos, são ambiguidade, pleonasmo, prolixidade e lugar comum. O que seria ambiguidade? A ambiguidade é quando ocorre a disposição das palavras em um enunciado, ela causa mais de um significado. Tanto pode ser como a palavra que nós colocamos aí, rede, que causa confusão porque é uma palavra polissêmica, né? Palavra que pode ser usada em vários outros contextos, ou principalmente ambiguidade no contexto de interpretação. Você fala algo que a pessoa não dá para entender como exatamente aconteceu. Eu até separei alguns exemplos aqui, que eu até estava rindo com o Mauro. Você está rindo já tá antecipando. Eu coloquei assim, ó, quando terminar a tarefa, farei apontamentos no caderno. Aí, se eu não explico, que apontamentos? Eu farei apontamentos no meu caderno ou no caderno de outra pessoa? Coloca assim, adoro conversar com meu amigo, mas o cachorro não para de latir. Se você não explica, como Pode assim? ter interpretação errada aí, né? Muito errada. E eu costumo brincar, até falei, Mauro, hoje o dia está complicado, né? Esse tempo de pandemia está difícil. Eu estou muito solitária, eu preciso arrumar um gato. E aí as pessoas já começam a se interessar. Então, vamos ver. Será que dá dá ambiguidade aí? Eu preciso arrumar um gato? Estou me sentindo sozinha? Que tipo de gato, né? Então, é só uma brincadeira para contextualizar aí, gente. Então, a ambiguidade acontece principalmente na construção do texto, tá? Você fala uma coisa, a pessoa dá para entender outra, se você não explicar o que realmente está acontecendo. Aí, o próximo aí na tela para vocês, pleonasmo.
O pleonasmo é a redundância de termos ou de ideias. Exemplo, vi com meus próprios olhos o acidente de carro. Se você viu, então foi com seus próprios olhos, você não pode ter visto com os olhos de outra pessoa. Então, é um pleonasmo. Nós falamos que é um pleonasmo até vicioso, tem muitos, falamos o tempo todo, né? Subir a subida, descer a ladeira, subir a ladeira, em casa. Cima, descer para baixo, ou entrar para dentro, né? Eu falo muito isso, até brincando, às vezes, no dia a dia com meus filhos. Meus filhos estão aprontando, entra para dentro. Quem não fala, quem não fez, vício, né? É um vício por conta disso. Então, e o próximo aí que eu coloquei, que é a prolixidade. No caso, ser prolixo, é uma pessoa que usa, vamos pensar assim, o discurso desnecessário, repete algo que não precisava, é uma repetição do vocabulário. Aí eu coloquei um exemplo. O garoto fez toda a lição. O garoto é muito dedicado. O garoto faz todas as atividades que os professores passam. Ele é aplicado. Então, quer dizer, eu repeti várias vezes a palavra garoto e falei que ele é aplicado, depois falei que ele faz todas as tarefas. Então, não tem necessidade. Às vezes, até no texto argumentativo, aparece muitas... nós usamos até um termo assim como, nossa, coloca algo que não precisava. Repete e usa outras palavras. Mas depende do contexto. Na parte de prolixidade, às vezes, no discurso, até a pessoa fazendo o discurso na oralidade, acaba sendo até cansativo. Nossa, ela só falou a mesma coisa, fica repetindo e você fica toda hora a mesma coisa. Então, é isso que é a prolixidade. As pessoas já até anteciparam o que ela quer falar, né? Porque ela já deu explicou. Dicas, mas aquele rodeio, aquela frase enorme, aquela citação, acaba deixando a mensagem mais cansativa. Fica cansativo. Você já contou, já falou o que você queria, mas você fica repetindo, a pessoa fica cansada de ouvir aquilo. Fala, de novo, a mesma coisa, já ouvi, ele já explicou isso. Então, essa parte da prolixidade é você repetir sem necessidade, tudo bem? E agora, essa aqui, que é engraçadinha aí, que eu coloquei até uma tirinha para depois pensarmos sobre ela. Outra situação que pode acontecer, que fica inadequado, principalmente num texto, esse texto nós estamos falando texto argumentativo, dissertativo, onde tem opinião. É o lugar comum, também conhecido como senso comum, que são frases, ou expressões, orações sem criatividades, onde os argumentos são baseados no senso comum, aquela utilização vaga de conceito. Exemplo aqui que eu coloquei. A explicação do professor foi uma mão na roda. Quer dizer, foi muito fácil, ficou fácil de entender. Tem outras citações aí, normalmente são aqueles chavões, assim, que nós estamos acostumados. Isso aqui é mamão com açúcar. Quebrou um galho, né? Então, são expressões que usamos no dia a dia e, às vezes, colocamos no artigo de opinião. Mas ela não tem nenhum embasamento, tá? Aí tem uma tirinha. Eu vou pedir para o professor Mauro ler a tirinha, por favor. Vamos lá, então. Lugar comum. Frase ou expressão sem criatividade, argumentos do senso comum, utilizar conceitos vagos. Exemplo, a explicação do professor foi uma mão na roda, como a professora iniciou. Então, vamos para a tirinha. Vai ser um Natal tão atípico que pela primeira vez na ceia virtual de família, o pavê vai ser só pavê mesmo. Muito bom. Ótimo. Eu escolhi essa por duas situações ali. Aquele bichinho de jardim, né? Primeiro, você sabe que pavê já é comum, toda festa, toda parte que tem doce, comemoração, alguém leva o pavê, tem aquela lá. É para ver ou para comer? Quem nunca ouviu, né? E a segunda, que eu acredito que logo essa palavra atípica, ela vai ficar aí como um chavão. Nossa, nós estamos vivendo ou passamos pelo momento atípico. E quem nunca ouviu essa do pavê, né? É clássica. Então, lugar comum, você coloca dentro de um contexto algo que já virou comum, assim, no sentido que todo mundo fala e não tem nenhum argumento, não tem uma justificativa lógica. Eu coloquei um exemplo simples da realidade aí, mas assim, num texto argumentativo, às vezes aparecem outras, assim, bem mais complexas. Mas eu vou comentar mais para frente, tudo bem? Então, sabendo disso, que vocês acreditam que agora ficou fácil, né? Nós temos a questão da ambiguidade, que dá o duplo sentido, mas a ambiguidade, ela não fala que é errada, por quê? Em certas ocasiões é importante, por exemplo, numa letra de música, às vezes tem músicas que têm duplo sentido, e depende do contexto, é válido, numa propaganda, uma publicidade. Então, essas figuras, né, esses vícios até mesmo de linguagens, eles são vamos dizer assim, aceitos, né? Porque faz parte do nosso contexto, mas ele tem que ser adequado ao momento, tudo bem? Não para o texto dissertativo, tá? Professor, é uma letra de música. Tem essa parte que está bem deixando a pessoa entender se a palavra pedra, coração, qual o contexto.
mas é o contexto ali, tudo bem? Então, vamos às atividades aí. Vamos lá. Bom, então, já que nós falamos aqui sobre alguns pleonasmos, né? Que esses mais comuns aí, subir a subida, descer a descida, descer para baixo, entrar para dentro. Você lembra, se recorda de algum pleonasmo? Mande aí os pleonasmos que vocês recordam. 1 minuto. Vamos lá, participação. Aqui eu vou ler algumas participações dos professores que foram que se colocaram primeiro, né? Professora Silvia, hemorragia de sangue. Professora Ana Maria, elo de ligação. Professora... Deixa eu ver aqui. Professora Ângela, amanheceu o dia, né? Professora Jane, chorar lágrimas. Professora Silvia colocou aqui um pleonasmo que é de sintaxe, né? Há 15 anos atrás, né? Que esse verbo o verbo haver, ele já diz que é algo que passou, né? E aí põe o atrás, aí fica essa redundância. Professor Fernando colocando voar para cima, né? Professor Fernando não, desculpe, agora já é aluno, tá, gente? Desculpe, Fernando voar para cima. E a aluna Maria Clara descer para baixo, aí começou, né? Fato real, né? Da Pro Adriana, metades iguais... Por aí vai, tem um monte aqui. Exato. Nós usamos, às vezes, nem pensamos, né, quando estamos falando. É tão prático, comum, que sai, né? Pleonasmos assim acontecem o tempo todo. Por exemplo, eu anotei alguns aqui, ó. Adiar para depois. Nossa, hoje teve uma surpresa inesperada. Bom, se é surpresa é porque não estava esperando, né? Ver com os próprios olhos, como eu havia comentado. Repetir novamente. Gente, eu vou repetir novamente. Acontece, alguns professores, a gente pode passar por isso. É a conclusão final. Se a conclusão é final, né? Encare de frente, Eu né? coloquei encarar de frente, elo de ligação. Se é elo, já tem uma ligação ali. Né? Consenso geral. Nós chegamos a um consenso geral. Chegou um consenso porque é geral. Então, são vícios que estão aí no nosso dia a dia, tá? Então, era só para esquentar. Agora, vamos lá, mais uma atividade. Eu espero que vocês lembrem, então, do contexto. Nós falamos sobre ambiguidade, o lugar comum, e ser prolixo ali de colocar repetições desnecessárias, tá? Então, vamos lá. Bom, aí tem mais 2 atividades para vocês aí. Então, vocês irão identificar. Identifique o problema que ocorre em cada um dos seguintes enunciados. A primeira, as pesquisas sobre clonagem estão indo de vento em popa. Após o pouso do foguete na base espacial, os tripulantes desceram da nave sucessivamente, um após o outro, para receberem as homenagens. 1 minuto para vocês mandarem aí qual é a inadequação. É a ambiguidade? É a questão qual o pleonasmo? 1 minuto.
Vamos lá então, os alunos mandando aqui as respostas, professores mandando por eles, né? Aluno Juan dizendo lugar comum para A, pleonasmo para a B. O aluno Brian dizendo B. Só um minuto, gente, só um minutinho que caiu aqui. Aluno Brian dizendo sucessivamente, um após o outro, prolixidade, aí tá perguntando, né? Não entendeu. Aluno Michele dizendo A, lugar comum, B, pleonasmo. Aluno Pedro Henrique dizendo que A é lugar comum, não respondeu a B. Vamos descer um pouquinho mais. Aluno Lucas dizendo B, pleonasmo, não respondeu a A. Tá. E por aí vai. Ok, então eu vou colocar na tela a resposta e explicar, porque acho que alguns ainda estão em dúvida aí com algumas situações. Então, na primeira questão aí, nós temos lugar comum, porque essa expressão vento em polpa é um chavão, é conhecido como está indo tudo bem, está dando certo. Então, quer dizer, as pesquisas estão ok. E já na segunda, aparece a palavra sucessivamente e depois um após o outro. Então, não tem necessidade de colocar um após o outro. E poderíamos reformular essa oração, essa sentença, de outras maneiras que ela ainda ficaria com um sentido bem, vamos dizer assim, específico e melhor para entendimento. Então, após o pouso dos foguetes na base espacial, após o pouso do foguete na base espacial, os tripulantes desceram para receber as homenagens. Eu poderia só falar isso e dá para entender e tem sentido. Teria toda essa parte de sucessivamente, porque a palavra já dá a ideia, né, de ser um atrás do outro, né? Aí está ali um após o outro. Não precisa não tem essa necessidade. Então, dá para mudar essa questão aí. Foi nesse contexto aí. Então, próxima questão, vamos lá. Quer comentar alguma coisa? Então, vamos lá. Vamos para a próxima. Agora a próxima aí. A enfermeira encontrou o médico entrando na maternidade. E a D. Pagou caro em um livro de ficção científica e reclamou muito por causa do alto preço do livro de ficção científica. Vamos lá, eu já vou explicando e vocês vão mandando e vou explicar aqui. Você não sabe nessa oração se a enfermeira encontrou o médico quando ela estava entrando, quando o médico estava saindo. Você consegue entender aí o contexto? E a D ainda fica bem mais fácil, né? Fala o tempo todo do livro de ficção científica. Se o livro é caro, quer dizer que a pessoa pagou caro por aquilo, porque o valor foi muito alto, custou muito, tudo bem? Ok, então a resposta para essa, enquanto vocês estão mandando. Vamos ver. Aí na tela, então, a primeira nós temos a questão de ambiguidade, porque dá para entender muitos sentidos ou mais de um sentido. E na questão D tem uma repetição desnecessária. Não precisa colocar. Isso. Né? Se já falou que o livro é de ficção, não precisa nem colocar novamente que o livro de ficção é caro. Ela já explicou ali no contexto. Agora a próxima questão aí para vocês, tá? Essas questões elas estão na atividade do caderno do aluno. Vamos lá. No meu entender, afirmações como estas só fazem com que o homem se sinta cada vez mais impossibilitado de compreender o menor movimento das coisas oriundas de momentos de antecipação do que ainda haverá de viver um dia. Gente do céu. E aí, vamos ver se eles conseguem acertar essa? Vamos ver. Essa é um pouquinho mais complexa, mas como poderia até resumir essa oração aí? O que vocês acham que está nessa aí? Vamos lá, vou dar alguns minutinhos para... uns 30 segundos. Não, 30 segundos, na verdade. Aqui a Pro Adriana já mandou prolixidade, né, para essa frase. O aluno Afonso também dizendo prolixidade. Porque poderíamos evitar muitas coisas aí. E também alguns erros aí que podem acontecer. Nesse caso aqui, a pessoa colocou algo que não teria tanta necessidade. Era só falar sobre a questão da ansiedade, era só mudar o contexto aí e colocar uma frase simples. Olha, para que se preocupar com coisas desnecessárias? Tudo tem seu momento, tudo bem? E a última aí seria para vocês pensarem, né? Essas 3 orações aí. Primeiro, eu vou deixar, depois vocês mandam para outro momento e nós vamos falar. Proibida a entrada de pessoas estranhas nessa área. No mercado vende gelo bem gelado e fui almoçar, volto logo. Eu espero que vocês consigam entender aí. No contexto de inadequações, aí nessa última eu coloquei o fui almoçar proposital para vocês pensarem que às vezes realmente é na escrita. Então, é isso aí. Nós temos aí um outro momento para voltar sobre esse contexto e vamos ver aí que nós passamos hoje aí.
nós reconhecemos alguns elementos que podem causar as inadequações, né, ambiguidade, prolixidade, enfim, e corrigimos alguns exercícios. Eu espero que vocês tenham entendido, eu sei que o tempo é pouco, mas é isso e até a próxima aula. Muito obrigada, obrigada professor Mal, Obrigado obrigada a alunos. todos e avaliem a nossa aula.